Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos na terceira noite desta semana de oração. Na primeira noite, nós ouvimos a mensagem de que Cristo está sempre perto, né? Na experiência lá dos discípulos no caminho de Emaús. Na segunda noite, nós tivemos a explanação sobre Lucas capítulo 15, nas parábolas, né, que Cristo conta ali a respeito do amor de Deus. Nas parábolas contadas ali da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, nós vemos um retrato de Deus e do seu interesse por nós. As parábolas ressaltam a angústia da perda, ressaltam a insistência da busca e ressaltam a alegria do reencontro, né? E esta noite nós vamos meditar um pouco sobre o grande amor de Deus e o seu poder transformador na vida de cada um de nós. Você já tentou traduzir em palavras o que é o amor de Deus? Uma das declarações, né, sobre isto que nos chama a atenção é do pastor W. Fozer. Ele diz o seguinte: porque Deus existe por si mesmo, seu amor não teve começo, e porque Ele é eterno, o seu amor também não tem fim. Porque o seu amor, porque Ele é imenso, o seu amor não tem limite, e ele não pode ser medido, mas ele pode ser experimentado, né? Ele pode ser experimentado, tá? O texto desta noite nos fala sobre a compreensão que nós podemos ter do amor de Deus, bem como a expressão desse amor para cada um de nós. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 45 de Isaías. Isaías 45. E o verso é o verso 22. Quem achou, pode dizer amém. Antes de mais nada, né, eu quero agradecer a Deus pelas orações que estão sendo colocadas aqui na urna. E eu quero dizer, Joaquim, Tereza, que eu coloquei os seus nomes também, né, nesta urna, nesta semana, tá bom? E estávamos orando por vocês, e é uma alegria vê-los aqui nesta noite, amém? Isaías 45, 22, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Muito bem. Nesta noite, esse texto fala exatamente do amor prático de Deus, tá bom? E nós queremos abordar três aspectos que são apresentados aqui nesse texto. O primeiro aspecto é: a quem devemos nos dirigir quando o assunto é a minha e a sua salvação? Perdoe-me a máscara, né, que atrapalha um pouco. O segundo aspecto é: a quem devemos nos dirigir? Aliás, o primeiro aspecto, a quem devemos nos dirigir quando o assunto é salvação? O segundo é: que meio Deus determinou
para a minha e a sua salvação. E terceiro, para quem a salvação está disponível? Esses serão os três assuntos, né? Os três pontos que nós vamos tratar dentro desse texto de Isaías. Quando o assunto você com certeza já deve ter lido esse texto, deve conhecê-lo, tá? Olhai para mim. Por que isso é importante? Para onde você está olhando? Para onde ou para quem você está centralizando os seus olhares? Muitos hoje, né? Quando o assunto é salvação, às vezes tem o seu olhar direcionado para os líderes. Mas veja que o texto não está dizendo, olhe para o seu pastor e seja salvo. Não é esse o que o texto está dizendo. O texto também está dizendo, muitos têm uma religião de herança, né? Porque meus pais frequentavam essa igreja, eu também vou frequentar, né? Mas só que o texto não está dizendo, olhe para os seus pais, olhe para os seus antepassados, olhem para aqueles que estavam na igreja antes de você, então seja salvo. Outra questão, muitas vezes nós temos o hábito de olhar para as pessoas que estão na igreja, mas isso não é o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo, olhe para as pessoas que estão na igreja, olhe para as pessoas que estão se congregando com você e seja salvo. O texto diz, olhe para mim, né? E então você será salvo, tá certo? Agora, e quando somos feridos, mesmo dentro da igreja, para quem nós então dirigimos nossos olhares? Você pode dirigir o seu olhar em busca de um culpado. Você pode também dirigir o seu olhar para o ressentimento. Mas nessa noite o apelo para você é, olhe para mim e seja salvo, né? Porque a sua salvação não depende nem de líderes, não depende de pastores, não depende de irmãos, não depende dos seus pais. A sua salvação depende de você e Deus, tá certo? A salvação é uma experiência individual, é uma experiência única, e ela não pode ser baseada na experiência de nenhuma outra pessoa, ok? Vimos que olhar na direção errada, ou olhar, né, para pessoas ou exemplos que o Senhor não recomenda, não é a melhor coisa que devemos fazer. Outro problema é quando você olha apenas para você mesmo. Quando o seu olhar está centralizado em você mesmo, tá? Agora, o que acontece quando nós olhamos para nós mesmos? Você já passou pela experiência com relação à salvação, e olhando para você, você dizer, eu não sei como é que eu vou me salvar, porque, e aí eu começo a ver as minhas fraquezas, os meus defeitos, os meus pecados, as minhas faltas, né?
Muitas vezes você pode dizer: eu acho que eu não me arrependi o suficiente, ou eu acho que eu não sou, eu acho que eu não acredito o suficiente, eu acho que eu admiro, né, a fé dos outros, mas eu acredito que eu não tenho fé suficiente para viver, né, ao lado de Cristo, de viver o Evangelho, de viver a salvação. O que há de errado em você olhar muito para você mesmo? Há alguma coisa errada quando você faz uma análise real e correta de você mesmo? Por exemplo, o que você acha de quando Moisés disse que Deus mandasse outra pessoa porque ele se sentia, né, incapacitado de cumprir a missão que Deus estava dando a ele? Você acha que Moisés estava certo, estava correto ou errado? Ele estava correto e errado. Ou melhor, exatamente, ele estava correto e errado ao mesmo tempo. Você e eu estamos corretos quando reconhecemos, né, nossas limitações, quando reconhecemos nossos erros, nossas faltas, quando reconhecemos nossa indignidade para sermos salvos. Agora você está redondamente errado quando você coloca essas situações como desculpas, tá bom? Como artifícios para evitar congregar-se ou estar em comunhão em uma igreja, né? Estar em comunhão com Deus. Vocês sabiam que a coisa mais difícil é você fazer alguém parar de olhar apenas para si mesmo? Pode deixar que depois eu apanho. Você já visitou alguém ou conversou com alguém, né, em que a pessoa sentir, né, o seu senso de indignidade, ao ela perceber, né, o amor de Deus e a mensagem de salvação? Você já conversou com alguém que ele insiste em dizer que ele não é digno de ser salvo? Ele é resistente, né? Levar a pessoa a deixar de olhar para si mesma e atender ao convite de Isaías é uma das coisas mais difíceis que existe. Por isso o texto diz: pare de olhar para você mesmo e olhe para mim, tá? Quando eu e você olhamos para Cristo, quando eu e você olhamos para Cristo no Calvário, quando olhamos para Cristo derramando o seu sangue, né, morrendo em favor de nós, pecadores indignos, você não pode apresentar a desculpa de que eu sou indigno da tua salvação, porque o Senhor sabe que você é, mas Ele não está tributando isso sobre você. Pelo contrário, pelo seu sacrifício, pela sua morte, Ele está lhe atribuindo um alto valor. E é um pecado você se considerar indigno da salvação, porque o Senhor já o perdoou. O Senhor lhe oferece o perdão e lhe oferece o poder de restauração. Amém? Essa é uma grande realidade quando se trata de salvação. Olhe para você, olhe para os outros e você será condenado. Mantenha o seu olhar fixo nos outros, mantenha o seu olhar fixo apenas em você mesmo e você será condenado.
Quantos entendem mal o Evangelho? Você já deve ter visto pessoas dizerem: quando eu abandonar isto, quando eu melhorar aquilo, quando eu tiver resolvido determinadas situações, então eu vou procurar a Cristo. Já viram as pessoas dizerem isso? Né? As pessoas pensam que o que os qualifica a se aproximar de Jesus é a sua justiça. E eu e você somos tentados a cair nessa armadilha todos os dias. Agora eu quero perguntar a vocês: qual é a única condição que eu e você precisamos ter para nos aproximarmos de Cristo? Não entendi. Crer. O que mais? Fé. O que mais? Todos estão redondamente errados. A única condição que um homem precisa para se aproximar de Deus é exatamente o pecado. Você sabia disso? Porque, queridos, somente o pecador é que sente necessidade de um Salvador. O pecado, na verdade, é a maior qualificação para você se aproximar de Deus. Lembra-se dos dois homens orando no templo? O que foi que qualificou um a ser aceito? Porque ele disse, que reconheceu que era um pecador e pediu que Deus tivesse misericórdia dele. E Jesus disse o quê? Eu vim não para salvar santos, mas sim pecadores. Então a única qualificação que um homem precisa ter para se aproximar de Deus, para olhar para o Senhor e ser salvo, é que ele reconheça que é um pecador. Tá certo? Aqui nós estamos encerrando o primeiro ponto, que é a quem você e eu devemos nos dirigir quando o assunto é salvação? Somente a Deus. Não é o que o texto está dizendo? Olhai para mim e sede salvos, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o meio pelo qual nós somos salvos. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 9 ao 13. Cinco, 9 ao 13. Todos acharam? Muitos olham para Deus, como Naamã nesse episódio. Aqui diz o seguinte, capítulo 5, verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu, o homem de Deus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia em pé. Qual era a visão desse homem sobre si mesmo? Isso não é olhar para si mesmo? Naamã estava olhando para si mesmo. Ele tinha um autoconceito sobre ele próprio. E isso acontece conosco?
Lembre-se do que nós falamos no início. O grande erro é que nós olhamos muito para nós mesmos, ou para os outros. E aí ele diz, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu, que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. O que foi que Naamã resistiu? Porque ele foi resistente, né, ao mandato de Eliseu. Era porque o que ele tinha pedido era simples ou complicado? Por isso, queridos, o Evangelho é simples. Tá? O Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é: olhai para mim e sejam salvos. Tá certo? Qual foi a mensagem de Eliseu? Vá e tome banho 7 vezes. Era simples. Mas o que Naamã queria? Naamã queria algo complicado. Mas o Evangelho, né? A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Tá? Eu trouxe aqui, né, uma frase atribuída a Lutero, que diz o seguinte: se você aceitar o Deus, né, aqui, se você aceitar o Deus revelado, o Deus oculto será dado a você. O que Lutero queria dizer com isso? Se você for fiel àquilo que você compreende ao ler o Evangelho, ao estudar o plano de salvação, se você for fiel àquilo que você compreendeu, Deus abrirá a sua mente, o seu entendimento, para aquilo que agora você não entende. Tá certo? A compreensão do plano de salvação, será gradativa. Uma pessoa disse o seguinte: sabe o que é que me preocupa com a Bíblia? Não é o que eu não compreendo na Bíblia. Sabe o que é que me preocupa na Bíblia? É o que eu compreendo. Por quê? Porque muitos compreendem, mas não querem praticar. Muitos compreendem, mas não querem aceitar. Por isso o Evangelho é simples. Por isso o Evangelho em Isaías 45, 22, é colocado de uma maneira tão simples, prática. Simplesmente, olhai para mim. Esse é o método, esse é o meio. Há muito tempo atrás eu ouvi, uma ilustração sobre essa questão, que fala que um catador de recicláveis, um dia em sua jornada, ele encontra um belo quadro, e nesse quadro a pintura era a pintura do rosto de Cristo. Ele pegou o quadro então e levou para casa. Só que ele morava num barraco, feito de papelão, uma coisa suja lá. Aliás, não, ele morava numa casinha de pau a pique, como é que chamam lá, de uma palafita, E quando ele chegou, ele colocou o quadro lá pendurado, e ele achou o quadro tão bonito, que ele olhou ao redor e disse assim: puxa, mas esse ambiente não está condizendo com a beleza desse quadro. Então ele saiu, conseguiu alguma tinta por ali, com os vizinhos e tal, veio e pintou o seu aposento. E quando ele terminou de pintar, ele ficou olhando para o quadro, agora
as paredes bem limpinhas. E aí ele disse, pronto, agora o ambiente, né, já está mais razoável para o quadro. Mas aí ele olhou para ele, e ele estava sujo, né, fazia dias que não tomava banho, com a roupa suja. E ele disse, bem, eu também não estou condizendo com o retrato. E foi lá, conseguiu umas roupas, né, com a vizinhança, cortou o cabelo, tomou um banho, conseguiu um sabonete lá e tal, vestiu-se e ficou agora mais apresentado. Então ele voltou e agora olhou outra vez, né, o quadro, a figura de Cristo, o ambiente pintado e ele agora mudado. É isso exatamente o que Isaías está dizendo. Olhai para mim e sejam salvos, sejam transformados. Tá bom? Resistir a isso é resistir ao plano, né, de salvação que Deus nos apresenta. Tá? Lembre-se, não se preocupe com o que você não entende da Bíblia. Se isso tem sido uma das questões para você não querer vir à igreja, não aceitar, né, ser membro da igreja, ser um discípulo de Cristo, não se preocupe com o que você não compreende da Bíblia. Pratique, coloque em prática, tome para si as promessas que você compreende, e Ele lhe revelará o oculto e o que você não compreende. Amém? O meio é Cristo. O meio de salvação é Cristo. Olhai para Ele e sejam salvos, tá bom? E por último, o que é que diz aí a última parte do texto? Voltemos a Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. A última parte do texto diz o quê? Olhai para mim e sede salvo, vós, todos os limites da terra. O que ele quer dizer com essa expressão, todos os limites da terra? O que ele queria dizer, o que Isaías, né, o que Deus queria dizer através de Isaías, quando falou sobre os limites da terra, todos os limites da terra, o que ele estava dizendo? Não é a mesma coisa de Mateus que diz lá, ide pregai a todas as nações, tribos. Queridos, o que ele está dizendo aqui é que a salvação é para todos. Todos os limites da terra, a salvação é para todos, tá? Todos estão incluídos dentro dessa frase. Amém? Muito bem. Agora, essa é a última parte, né? Para quem é a salvação. De acordo com essa última parte do texto, para todos. Você e eu estamos incluídos aí. Jesus veio para ser o nosso Salvador e substituto, tá? E quando ele fala a salvação para todos, nesse contexto dos termos da terra, muitas pessoas podem estar, né, nesses termos da terra de várias situações. Algumas pessoas podem dizer, não, mas eu já fui longe demais. E eu me sinto, né, como sendo um desses que estão nos termos da terra, distante. Tá bom? Agora, vocês se lembram que ontem, né, foi falado da parábola do filho pródigo? Vocês se lembram que quando o filho pródigo, ele pede a herança, ele pede para ir para os termos da terra, para longe, tá certo? Mas também na parábola diz que todos os dias
o pai, que é Deus na parábola, ele lançava o seu olhar ao horizonte, em busca de contemplar o semblante do filho que estava voltando. O seu olhar continuava constantemente. É claro que o filho estava fora do alcance do seu olhar e não podia contemplar o seu olhar, mas o olhar do pai continuava presente todos os dias. Se você acha, que por alguma razão você foi longe demais, saiba nesta noite que o convite de olhar para Deus, ele é constante e é permanente, tá? Se eu e você, às vezes deixamos de olhar para o Senhor, saiba que o olhar dele continua o mesmo para cada um de nós, tá? Para cada um de nós. Quando o assunto é salvação, você pode se sentir indigno de ser salvo. Você pode se sentir impuro. Na verdade, só existe, um ser puro, que é Cristo. Tá bom? Somente Ele é puro. Somente Ele é justo. E somente Ele possui justiça para a salvação. Agora, a maravilha do Evangelho é que quando Ele diz, olhem para mim e sejam salvos, Ele está exatamente oferecendo isto para você e para mim, Pureza e justificação. Pense num quadro agora comigo. Nós estávamos falando nesse minuto aqui que o irmão Giovanni estava para se submeter a uma cirurgia, não é isso? Pense que você vai ter que fazer uma cirurgia, e quando você está ali deitado e entra o médico, você é informado de que aquele médico, ele é um estudante que está apenas no 2º semestre de medicina. O que você sentiria? Você sentiria segurança de que ele fizesse a sua cirurgia? Não, porque você estava esperando uma pessoa mais experiente, tá bom? Agora vamos mudar o quadro. Você está na cama para ser operado, o médico entra e ele é altamente experiente, uma pessoa qualificada. Mas você sente um cheiro esquisito quando o médico entra. E você é informado de que o médico, ele também cria porcos. E ele veio exatamente, lá da sua fazenda, como estava para fazer a sua cirurgia. Tá bom? Você se sentiria confortável em que ele, manuseasse os bisturi e os instrumentos cirúrgicos na sua cirurgia? Por que não? Porque ele não estava limpo, puro para isto. Queridos, somente Cristo é qualificado o suficiente para salvar a cada um de nós. Somente o que Cristo fez é a qualificação suficiente para salvar para salvar a todos aqueles que olham para Ele. E somente Cristo é puro o suficiente
para apresentar diante de Deus essas qualificações em seu favor. Olhem para Ele e sejam salvos, né? Essa é a mensagem desta noite. Quem sabe eu estou falando esta noite tanto aqui, né, presencialmente, como para os que estão nos ouvindo através do canal, né, da igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que se sinta indigno de voltar ao convívio da igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que se sinta magoado e por isso se sente impedido de voltar ao convívio da igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que acha que ele foi longe demais. Talvez eu esteja falando para alguém que acredite que ele foi muito resistente a todos os apelos que o Espírito Santo tem feito na sua vida para ele aceitar a Cristo e aceitar, né, o plano de salvação em sua vida, o apelo do Evangelho. Se você pensa dessa maneira, eu quero lhe dizer nesta noite que a solução apresentada em Isaías ainda é válida para nós hoje. Olhe para o Senhor, olhe para Cristo e seja salvo totalmente como Ele assim o promete. A sua salvação, ela é estendida a todos, e todos são convidados a olhar para Ele e ser renovados, né? Tanto em santidade, como em pureza, como também em fidelidade ao Senhor. Se nesta noite você sente que precisa renovar os seus votos com Deus, se nessa noite você sente que você precisa, né, de um rebatismo, ou que você precisa ser batizado e firmar um firme compromisso com o Senhor, a Mara vai cantar? Não, né? Eu quero então convidá-lo a, nesse momento, né, ficar em pé. E você que está nos ouvindo também, né, aonde você está, se você sente que precisa fazer isto, feche os olhos onde você está, e nós vamos orar nesta noite por você, para que, ao você olhar para Cristo, você seja transformado pela contemplação. Amém? Querido e eterno Deus, hoje à noite, através do profeta Isaías, Tu falastes a cada um de nós que a única maneira de permanecermos firmes na salvação que Tu, Senhor, providenciou para cada um de nós, é mantermos o nosso olhar, a nossa mente voltada exclusivamente para Ti, Senhor. O Teu convite é: olhai para mim e sejam salvos, porque de Ti, Senhor, é que vem o poder para transformar, para restaurar, para nos comunicar, ó Deus, vida, nos comunicar a condição de seguir-te de acordo com o teu chamado. Pois Tu mesmo dissestes: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhai para mim e encontrarei descanso para vossas almas. Querido Deus, se nesta noite tem alguém entre nós, ou que está nos ouvindo, que está magoado, que está ressentido,
por causa de alguma situação vivenciada por ele entre os irmãos, te pedimos, Senhor Deus, que tu o ajudes a perdoar e que tu, Senhor, promovas a cura espiritual para ele também, e que o teu maravilhoso olhar, Senhor, possa atraí-lo de novo, e que a salvação em Cristo lhe seja preciosa, e ele entenda que a sua salvação não está dependendo de homens, não está dependendo de líderes, não está dependendo de ninguém, a não ser de Cristo Jesus. E este Senhor Deus, Ele nunca falha, Ele nunca nos decepcionará, e Ele pode transformar-nos completamente. Nós te agradecemos pela presença de todos os que estão aqui nesta noite, assim também como nossos amados irmãos que foram convidados para este programa. Abençoa os que estão nos ouvindo, e que a tua mensagem, Senhor, de restauração, de apelo para que eles voltem ao convívio da tua igreja, possa ser ouvida em seus corações. Nós o pedimos, em nome do Senhor Jesus, a bênção sobre todos. Amém.